Oi, gente! Estou aqui agora para gravar o episódio do podcast sobre a resolução de uma questão de proporcionalidade no Enem de 2019. E esse vídeo vai para o canal, o áudio vai para o podcast, o vídeo vai para o canal Professora Amanda Marques, né? profa.amandamarques, e o áudio aqui no podcast. Eu vou tentar falar de uma forma que quem não estiver vendo o vídeo consiga acompanhar o raciocínio da resolução dessa questão. Mas, se eu não conseguir, eu vou deixar na descrição desse podcast o link, né, para o episódio lá no YouTube, porque se você quiser ver e compreender melhor como foi feita essa resolução, aí você pode acompanhar. Mas aí eu quero que você me diga, você já pensou que um assunto que você estudou lá no 7º ano, lá no 8º ano, ia te ajudar a acertar uma questão do Enem? Às vezes a gente subestima o poder dos assuntos lá do ensino fundamental, né? Então vamos ver isso aqui e vamos ver como é que a gente transforma essa questão que muita gente achou complexa em uma regra de 3 simples. Não, a regra de 3 simples no aspecto de fácil, tá? Uma regra de 3 composta, bem simples de resolver. Assim ficou melhor. Gostei, acho que eu vou colocar até no título. E aí, a gente vai ler a questão sem começar a anotar nada, porque eu já percebi que as pessoas começam a ler uma questão de matemática já fazendo conta. Não sabe nem o que a questão está pedindo e já está fazendo conta. Como assim? Você tem bola de cristal? Que a minha bola de cristal, como eu sempre digo aos meus alunos, eu pedi, mas foi naquele site da China que ainda não chegou. Eu acho que não vai chegar nunca. Tá? Então não tem como adivinhar o que a questão quer sem antes chegar até o final. Aí algumas pessoas dizem, eu leio o finalzinho da questão para saber o que a questão quer. Nem sempre o finalzinho da questão vai te dizer o que a questão quer. O correto é você ser bom em leitura e conseguir fazer a leitura da questão inteira de uma forma efetiva e compreender o que ela quer e assim voltar para coletar os dados. Então vamos lá. Não tem fórmula mágica, a gente precisa trabalhar. Então precisa ser bom em leitura, precisa ser bom em extração de dados e precisa saber o que está fazendo para conseguir acertar. E aí a gente vem. Vou ler a questão de novo com vocês. Eu li lá no Spotify, no podcast. Está lá, Spotify, está na Anchor, está no Google Podcast, está em algumas outras plataformas que eu não gravei ainda, porque eu conheço um pouco. Mas eu vou ler hoje de novo, porque se você está vendo pela primeira vez essa questão, você merece que eu faça a releitura. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são 2 parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de ataque, as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência, enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando 2 deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. E aí tem as 5 opções. Primeira coisa,
a fazer é descobrir o que é que a questão quer de mim. A questão quer que eu encontre o quê, afinal de contas? A questão quer que eu encontre a diferença entre a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador 2. É isso aqui que vai me dar a resposta final, certo? E aí, eu preciso agora compreender o que é que eu preciso encontrar aí na questão para chegar a esse resultado. Eu preciso encontrar a força de ataque do jogador 1 e eu preciso encontrar a força de defesa do jogador 2. Então, quando eu já visualizo o que eu preciso encontrar, eu já economizo tempo, porque eu não preciso encontrar as duas forças dos dois jogadores. Eu só preciso encontrar a força de ataque de um e a força de defesa do outro. Então, o que a gente quer é isso. A resposta final é essa. Força de ataque, jogador 1, menos força de defesa, jogador 2. Para isso, eu preciso encontrar cada uma dessas duas forças. E agora eu volto para o texto, buscando as informações necessárias para encontrar cada uma dessas duas forças. E aí, quando eu volto para o texto, a gente tem o seguinte. Ó, em um jogo online, pronto, tá aqui. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Olhem que a gente tem ao todo 4 grandezas. A gente tem força de defesa, força de ataque, nível e experiência. Mas não estão as 4 relacionadas entre si. Só estão relacionadas entre si 3, que é força de defesa, nível e experiência, força de ataque, nível e experiência. Então, a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Ora, força de defesa, eu vou colocar aqui, ó, do lado de força de defesa. Força de defesa vai ser uma coluna. Nível vai ser outra coluna. E quadrado da experiência vai ser outra coluna. Tá? Se você for lá e colocar somente experiência, você perde a questão. Então, tem que lembrar que é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Então, a experiência vai ser elevada ao quadrado. Enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, eu vou montar novamente 3 colunas. Força de ataque, diretamente proporcional à experiência, então a próxima coluna é a experiência, e ao quadrado do nível, nível ao quadrado. Então, eu tenho 3 colunas e 3 colunas. Essas 3 colunas que a gente encontrou são as colunas da nossa regra de 3 composta. Vai ser uma regra de 3 composta, somente com 3 colunas, e de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, o caso mais básico que existe de uma regra de 3 composta. E aí a gente agora vai colocar os valores, certo? E ele dá os valores iniciais a gente nessa parte aqui, ó. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, então eu posso substituir N por 1. Então, aqui na força de ataque, na coluna N ao quadrado, eu coloco 1 ao quadrado. Com experiência 1, então na coluna experiência, eu coloco 1. E possuem força de ataque 2. Então, na coluna da força de ataque, eu coloco 2. E agora, que eu já tenho uma linha completa, eu posso perguntar. Eu posso fazer a seguinte pergunta. Se tem força de ataque 2, tendo experiência 1 e nível 1, qual vai ser a força de ataque do jogador 1 se ele tem nível 4, aí eu coloco 4 na coluna de 4 ao quadrado, né, de N ao quadrado,
E a experiência 5, aí eu coloco o 5 na coluna experiência. E aí a gente tem a nossa regra de 3 montada. A gente já sabe que é tudo diretamente proporcional, então a gente não vai precisar ficar analisando, colocando as flechinhas. A gente só precisa resolver. 2 está para x, assim como a coluna que tem a variável, né, que tem a incógnita nesse caso, vai ficar sempre no primeiro membro. E as outras, elas vão ser multiplicadas entre si. Então, é igual a 1 vezes, quanto é 1 ao quadrado? 1 sobre 5 vezes 4 ao quadrado, que é 16. Então, 2 está para x, assim como 1 está para 80. Logo, a gente vai multiplicar em formato de x aqui. X é igual a 160. Encontrei a força de ataque do jogador 1. Agora eu vou encontrar a força de defesa do jogador 2. A gente já sabe que inicialmente a força de defesa é 1, o nível é 1 e a experiência é 1. Então eu substituí na coluna força de defesa, eu coloquei 1, no nível 1 e em experiência ao quadrado eu coloquei 1 ao quadrado. E agora eu vou ver qual é o nível e qual é a experiência do jogador 2, que a questão também está me dizendo. O nível do jogador 2 é 2, a experiência do jogador 2 é 6, então eu coloco 2 na coluna do nível e 6 ao quadrado na coluna do experiência ao quadrado. E quem é a força de defesa? É o que eu quero encontrar, então é o que a gente vai chamar de x. Então, 1 está para x, assim como 1 vezes 1 ao quadrado, que é 1, está para 2 vezes 6 vezes 6, 36. Então, 1 está para x, assim como 1 está para 72. 1 vezes x é x, e 1 vezes 72 é 72. Encontrei a força de ataque, encontrei a força de defesa, agora eu posso encontrar a minha resposta. Qual é a resposta que a questão pede a gente? A subtração, a diferença entre força de ataque e força de defesa. Força de ataque, 160, menos força de defesa, 72. 160 menos 72, 88. Alternativa B. E morreu o boi. Então é isso, tá? Eu espero que com essa aula, né, mostrando no formato de regra de 3 composta, da mais básica possível, vocês consigam compreender a importância do estudo contínuo. A gente não pode pensar em estudar quando tem a prova, nas vésperas da prova. A prova é na sexta-feira, eu começo a estudar na segunda. O Enem, eu vou fazer ele valendo quando eu estou no terceiro ano, então, no final do terceiro ano, então eu começo a estudar quando eu chego no terceiro ano ou quando eu chego no ensino médio. Eu quero passar em um concurso público, eu vou esperar sair um edital de um concurso que me interessa para começar a estudar e me preparar para esse concurso. Não pode. Não pode porque não vai dar conta. E você pode até fazer um cursinho intensivo, dar conta de passar naquela prova, ou talvez de chegar bem perto de passar naquela prova, e se você quiser fazer uma, posteriormente você já vai ter esquecido tudo aquilo que você aprendeu no cursinho intensivo. Por quê? Porque o cursinho intensivo já está dizendo, é intensivo, é para fazer em pouco tempo algo que você deveria ter feito em muito tempo. E para isso são técnicas de memorização que não vão ser memorizações profundas, não vão ser memorizações significativas que o seu cérebro entenda que precisa
guardar para ser reutilizado. Vão ser memorizações descartáveis, né? Vou dizer assim. Então, você precisa compreender a importância do estudo contínuo.